no tema de hoje, nós vamos falar sobre a síndrome do cuidador, né? Esse conhecimento é muito importante, né? É uma oportunidade muito grande que você que é cuidador, você que é cuidadora, tanto formal ou familiar, né? Vai ser muito importante você estar entendendo o que é essa síndrome. Às vezes você pode estar se identificando, né, como sendo portadora dessa síndrome. Nesse aula de hoje, nesse tema de hoje, você vai aprender como identificar os fatores estressores que podem estar causando, que possam estar causando essa síndrome. É uma síndrome que aumenta a mortalidade do cuidador, é uma síndrome que aumenta a morbidade, que são as doenças, tanto da parte cardiorrespiratória, hipertensão, diabetes, né? É uma síndrome que pode também impactar em muito a qualidade de vida do paciente cuidado, né, do próprio idoso, né, na qual vários estudos mostram, no decorrer da apresentação eu vou mostrar para vocês, né, os estudos mostram que o cuidador portador dessa síndrome, né, ele não presta um cuidado de excelência, né, principalmente quando é um cuidador familiar, né, mas também acontece no cuidador formal, né, então muitos dos casos de maus tratos, casos de institucionalização precoce, está diretamente relacionado a essa síndrome. Então, fiquem até o final, né, que vocês vão entender o que é, identificar e agir e atuar, né, para que minimize aí ou não ocorra essa síndrome. Então, vamos falar sobre a introdução. O que é essa síndrome? Essa síndrome tem um grande impacto na saúde física, na saúde mental, emocional, né, do cuidador, né, na sua vida social, né, e na vida financeira também, né, do binômio aí cuidador-cuidado. A síndrome do cuidador é uma fonte de sofrimento muito grande, né, principalmente quando é um cuidador familiar, né. É um fator associado a aumento de institucionalização, morbidade, mortalidade, né, outros desfechos negativos aí relacionados ao cuidado. É muito importante o cuidador conhecer essa síndrome para poder estar evitando que ela possa aparecer, né? Quais são os sintomas mais comuns dessa síndrome? Que você pode estar se identificando ou você pode estar identificando alguém da sua família, né? Às vezes você que tem um pai com Alzheimer, né? Você pode ver isso na sua mãe, pode ver isso no seu irmão, na sua irmã que cuida desse doente, desse seu ente, né? Então, os sintomas mais comuns. O primeiro, né, de longe, principalmente nas fases iniciais, é a negação, né? Então, o cuidador tem uma negação acerca da doença, né, e dos seus efeitos, né, da sua evolução, né? Então, por mais que o paciente, o idoso, já tenha alguns anos até de diagnóstico e percebe-se que existe um quadro evolutivo, degenerativo, que é característica das principais doenças demenciais, como Alzheimer, demência vascular, Parkinson, né? Então, a frase clássica desse tipo de sintoma é sempre, por exemplo, falar: a minha mãe, eu sei que minha mãe vai melhorar, né? Eu sei que meu pai vai melhorar, né? Mesmo estando ciente, né, da evolução da doença, ocorre uma negação, né? Esse é um dos principais sintomas. Vou falar 10 sintomas. Outro muito importante também, que a gente vê muito, é a raiva, né? Geralmente, quando existe já uma exaustão no cuidado, o paciente, o cuidador já está muito cansado, né, ele costuma ter algum sintoma de raiva até da situação, né, e muitas vezes repercutindo até na própria pessoa doente. Então, geralmente ela é direcionada com a pessoa doente. A frase clássica, né, ela não sabe se vestir, né, só está sendo teimosa, ou seja, falando isso com a tonalidade de raiva, né. Ela sabe se vestir, né, está sendo teimosa, mesmo, né, se racionalmente pensar, né, que essa doença, muitas vezes a doença demencial, faz com que o paciente, ao longo do tempo, possa perder sim essa capacidade, e não por culpa dela, né. O paciente não tem culpa de ter essa perda. Então, geralmente, essa é a raiva. Outro sintoma muito importante é o retraimento social, né? Então, o cuidador começa a ter um afastamento dos amigos, afastamento de algumas atividades,
que antes costumava fazer, né? Então ele começa a não participar mais, né? Fica muito isolado, muito retraído, né? A frase clássica que a gente ouve é quando o paciente, por exemplo, não ligo mais para receber visitas, né? Então o paciente não tem mais a menor vontade, né, de receber visitas, de ter alguma atividade social. A quarta, né, o quarto sintoma muito comum é a ansiedade, né, que começa a aparecer, né, geralmente acerca do futuro próximo, né? Então é um medo, né, do que vai acontecer com essa evolução do paciente, né? Então a frase clássica também é o que acontecerá quando ele precisar de mais cuidado do que eu consigo oferecer, né? Então muita ansiedade com relação ao futuro, não tem essa perspectiva de que não está tão próximo, né? Então começa a se preocupar muito com o que vai acontecer. Outro sintoma é a depressão. Então, a depressão é uma importante causa, né, de desmotivação, né, e incapacidade para enfrentar os desafios que a própria relação, o próprio cuidado, né, gera no dia a dia, né? Cada dia é um desafio diferente que pode estar tendo que enfrentar. Então, a frase clássica é: eu simplesmente não ligo mais. Exaustão é o sexto sintoma mais comum, né? Então torna quase impossível completar as tarefas do dia a dia. O paciente está sempre cansado, o cuidador está sempre cansado, está sempre com uma sensação de exaustão, né? O que ocorre de fato muitas vezes, principalmente quando o cuidador é o único, né, o cuidador familiar, então ele já não tem uma noite adequada, né? Ele já tem que se preocupar com as atividades básicas aí da vida diária do idoso, preocupar com a parte financeira, se preocupar com a parte de medicações, né? Então existe uma exaustão, né? Então qualquer situação, né, que surja, a frase clássica, mais uma vez, é: estou muito cansado para isso. O sétimo sintoma é perda de sono, né? Começa a ter distúrbio de sono o cuidador, né? Então, além das preocupações, né, que são causadas com relação ao futuro da doença, ao futuro da relação aí do cuidado, o futuro com relação a questões financeiras, né, a própria atividade do dia a dia que tem que fazer para oferecer medicações durante a noite, que ocorre muitas vezes do idoso acordar várias vezes à noite, às vezes pode ter alguns quadros de alucinações, de delírios, né? Então, trocar a noite pelo dia, né? Dormir de dia e à noite ficar acordado. Então, isso tudo repercute com muita importância na vida aí do cuidador. A frase clássica, né? E se ela sair de casa no meio da noite e cair, e se machucar, né? Então, muitas vezes, mesmo que até o idoso esteja dormindo, existe uma preocupação com relação ao sono do idoso, né? Com medo dele acordar, sair de casa, né? Isso aí, claro, nas fases mais iniciais para moderadas dos quadros demenciais. O oitavo sintoma é uma irritabilidade, né? Então, a irritabilidade vai levar ao mau humor, né? E sempre vai desencadear respostas negativas, né? Então, por exemplo, qualquer situação me deixa em paz, né? Não quero fazer isso, sempre de uma maneira muito grosseira, muito ríspida, muito irritado, né? Então, esse é mais um sintoma. Falta de concentração também para executar as tarefas do dia a dia. Então, as tarefas habituais, né, o cuidador acaba não tendo essa concentração adequada pela sobrecarga de trabalho, sobrecarga de funções. A frase clássica: estava tão ocupada que me esqueci de um compromisso. Então, começa a esquecer muitas vezes consultas, né, consultas médicas, terapias, fisioterapias, esquecer de pagar algumas contas, né, essa falta de concentração, de atenção, acaba repercutindo aí até no dia a dia do cuidado. E o décimo sintoma mais comum, né, são realmente os problemas de saúde, né, que começam a aparecer. Então, os problemas físicos, os problemas mentais, a depressão, a hipertensão arterial, a obesidade, né? Então, a frase clássica, né, que o cuidador fala é sempre: eu não consigo me lembrar da última vez que eu me senti bem, né? Porque está sempre com dores, né? Aí vem as doenças relacionadas aí ao estresse, vem a fibromialgia, vem a depressão, vem a ansiedade,
Então, é uma série de fatores, uma série de sintomas, né, que propiciam aí essa perda de qualidade de vida por um cuidador.